Pessoal, nós iremos hoje falar sobre um assunto bem interessante, e o soft skill. O que é o soft skill? É muito comum, é muito comum nós vermos as pessoas buscando crescimento e isso é muito bom. Nós vamos sempre falar nessa questão da busca do aprendizado, da qualificação, mas o soft skill é um pouco diferente. A gente precisa, são conceitos, e eu diria para você que hoje as grandes companhias procuram perfis muito mais com essa característica do que outra. Por exemplo, ainda é comum percebermos um direcionamento de esforços no sentido do aprimoramento técnico. Sem dúvidas que isso é muito importante. Sem técnica é quase impossível atingirmos um resultado de excelência. Aqui eu não quero gerar polêmica, mas é muito importante discutirmos essa questão do soft skills. Por quê? Porque o soft skill quer dizer o seguinte: as pessoas precisam, as companhias estão hoje olhando muito para a questão comportamental. Comportamental. Enquanto o hard skill busca o aprimoramento técnico, a habilidade técnica do fazer, o soft skill olha muito mais para a pessoa no sentido cognitivo, olhando para a inteligência emocional, olhando para como essa pessoa se relaciona com o seu meio, é, como essa pessoa se adapta aos valores da companhia, da instituição. Por quê? Porque um fato é certo. A técnica, a técnica eu passo, eu ensino, eu transfiro, mas o comportamento é difícil mudar. Então, hoje, as grandes companhias estão olhando muito mais a questão do comportamento, do quanto a pessoa se relaciona e se identifica com aquele meio, para que depois ela olhe o técnico. Por quê? Porque o técnico ele é meio frio. Ele não é que não seja importante, é extremamente importante, e é por isso que nós estamos aqui para aprimorar técnicas. Desculpa. Mas é mais importante do que a técnica é saber se aquela pessoa está inserida sobre isso. Mas o que é o soft skill? Está diretamente relacionado ao comportamento pessoal do profissional. Vai denotar o seu nível de relacionamento interpessoal e como é visto na sua organização. Pessoal, nada mais é. É somente isso. É um termo em inglês, tá? É uma expressão inglesa, do inglês, mas que, em, em linhas gerais, o soft skills nada mais é do que isso, do que a pessoa sendo vista, sendo recebida, não apenas por sua capacidade técnica, sua habilidade de fazer, mas a sua habilidade em se relacionar. É algo intangível. O soft skill ele é intangível, o comportamento é intangível. Eu não consigo mensurar o quanto eu sou bom ou o quanto eu sou ruim, mas eu consigo ver reflexos no relacionamento de gestão. Albuquerque, por que falar disso para o supervisor? Porque o supervisor, como já foi dito antes, ele está numa, situado numa posição que ele trabalha, ele atua em várias frentes. E isso é muito importante. Então ele precisa ter a sensibilidade, o discernimento de que ele vai se relacionar com diversas pessoas e ele precisa ter essa adaptabilidade. Viu lá na aula passada, quando falou-se em adaptabilidade? Ele precisa ter essa capacidade de adaptabilidade. Por quê? Porque, ora, ele vai estar trabalhando com uma pessoa que talvez não tenha tanta instrução intelectual, e ora, ele vai estar reportando para uma pessoa da alta direção da empresa, com um nível intelectual diferenciado. Então, essa é a importância do soft skill, de como você vai se adaptar ao meio, de como as suas relações irão ser produtivas, irão ser assertivas e respeitosas, sabendo direcionar
a forma correta de tratar com um e de tratar com o outro. Então, essa é a questão do soft skill. Por isso, a cada dia se torna mais importante e visível o desenvolvimento de habilidades menos técnicas e muito mais comportamental. Por quê? A técnica, nós vamos lá, realizamos um curso específico, um curso técnico, e eu aprimoro com o fazer. Comportamento não. O comportamento eu preciso ser trabalhado de uma outra forma. O supervisor precisa ter empatia, ele precisa ter adaptabilidade, ele precisa ter essa habilidade para direcionar, para se comunicar, para reportar para todos os níveis. Então, por isso a importância do soft skill no desenvolvimento do supervisor estratégico. E dentro dessa mesma, e dando sequência a essa questão do soft skill, nós vamos falar aqui no desenvolvimento organizacional. Nesse aspecto, o desenvolvimento organizacional, ele é muito mais direcionado para a instituição, a entidade, que diz assim, vejamos, olha, abre aspas, a modernização da entidade deve começar pelas pessoas que nela trabalham. A modernização passa pela cabeça das pessoas e suas competências para chegar posteriormente a máquinas, equipamentos, métodos, processos e serviços. O impulso alavancador da modernização está nas pessoas, em suas habilidades e conhecimentos, em sua criatividade e inovação. O mestre Adalberto Chavenaco falou isso. Então, dentro do que nós estávamos falando, e entidade aqui ele fala firma, organização. É muito importante que haja esse entrosamento, essa sinergia, para que todos os elementos de uma companhia estejam diretamente inseridas no processo e que esse processo ele aconteça de forma sinérgica. E dentro desse processo, o supervisor ele é uma pessoa estratégica no sentido de unir, criar liga, criar elos, criar facilidades para que o processo aconteça e seja bem sucedido. Então, o desenvolvimento organizacional ele não vai depender, não é uma decisão do supervisor, mas esse desenvolvimento passa diretamente nas mãos do supervisor. Porque, como disse, ele trabalha entre o operacional e o estratégico, fazendo com que todas as forças converjam para a mesma direção. É preciso que haja essa convergência. No momento que houver a divergência, e ela irá acontecer sim, o supervisor entrará com a sua habilidade, com a sua capacidade cognitiva para reverter aquele cenário. Aí onde entra a questão da importância do soft skill. Ele precisa ter habilidade, ele precisa ter relacionamentos abertos, transparentes e confiáveis. Ele precisa transmitir segurança, ele precisa transmitir confiabilidade, porque em assim sendo, esse processo organizacional ele vai fluir com muito mais azeitamento, com muito mais produtividade e menos gargalos. Esse foi o nosso encontro de hoje. Nos veremos em breve para darmos sequência e trazendo um novo assunto. Até já.